Boa noite a todos. Boa noite, professora Denise. Boa noite. Mais uma vez, né, uma honra tê-la aqui conosco. O nosso primeiro encontro foi um sucesso. Na verdade, o pós-encontro, né? A gente ficou super feliz. Vários profissionais entrando em contato com a gente aqui com a farmácia, elogiando. E, na verdade, 1 hora foi pouco, né? Passou assim que a gente nem viu. Para dar um gostinho, né? Né? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Poxa, é uma honra, assim, pra gente, né? A gente aprendeu, foi 1 hora, mas passou tão rápido, a gente aprendeu tanto conteúdo, e aí tem muitas perguntas, né? Então, a gente achou interessante marcar mais um encontro para responder todas as perguntas, e hoje a gente tem algumas novidades também, né? Então, assim, para quem não nos conhece, nós somos a Farmácia Bela Derme, aqui no Paraná. A farmácia já existe há 13 anos em Arapongas, e este ano a gente abriu a nossa filial em Londrina. Nós temos, né, uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem farmacêuticos, tem a Fernanda que está conosco, que é nutricionista, que a professora já conhece bem, né? E eu queria convidá-la para que ela fizesse, né, as perguntas, então, de Nutri para Nutri, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre a novidade do nosso curso online. Boa Fernanda? Noite a todos. Estou chegando, então. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Novamente, eu tenho que agradecer a Lu e a Patrícia. Quem conhece um pouquinho da minha história aqui sabe que grande parte dessa história foi a Lu e a Patrícia que me propuseram, me colocaram para fazer, porque eu, como recém-formada, eu só tenho 3 anos de formada. Quem traz estudo para a cidade, para a nutrição, é a Farmácia Bela Derme, e ela sempre me deram a oportunidade de estudar. E eu sou muito grata a quem me auxilia a estudar, porque é algo que a pessoa te dá sem querer nada em troca, porque está aqui, ó. E elas sabem toda a luta que eu tenho, né, que eu tive de vida, e fico muito feliz, muito grata sempre. Então, sempre que vocês me chamam, eu estou à disposição, eu adoro fazer parte da farmácia, e é onde eu me encontrei, e sei que os meus amigos nutricionistas têm essa mesma percepção. A gente é sempre muito querido, né? Eu sempre falo que é bom a gente ter um farmacêutico para chamar de nosso, porque depois de uma aula da Denise, né, de uma pós-graduação de 20 horas de aula, a minha vida girou 360 graus. E aí eu me coloquei como, falei, eu acredito que eu consigo fazer suplementação para um paciente e ter esses resultados. E só em 20 horas de aula. A gente sai muito despreparado, pelo menos eu saí muito despreparado da faculdade, né? Com muito medo, tem lá um monte de regrinha, o L, a I, você não sabe até onde pode chegar, se eu vou colocar cálcio com zinco, se eu vou colocar magnésio com cálcio, quanto que vai pôr. Não tem pronto? Então, depois que eu escutei a Denise na pós-graduação da VP, eu falei, gente, fora que eu me descobri dentro daquela aula, né? Não vou atrapalhar mais, vou começar a falar com a prof. E eu sempre agradeço porque a professora Denise, além de tudo, ela é um ser humano maravilhoso, porque ela para e te escuta. E tudo que ela traz é só aprendizado para a gente, né? Então, eu fico muito feliz de saber que a professora Denise, gente, vai ter curso online, eu já vou avisar, o curso dela vai acontecer. Então, para quem é amante dela, assim como eu, já fiquem espertos aí que no meio da conversa vai surgir esse assunto. Boa noite, prof. Temos mais de 20 perguntas hoje para responder em 1 hora, hein? Pelo que eu estou vendo, vai ter o terceiro encontro, né? Opa! E 20 perguntas assim, olha. Gente, seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigada, eu que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês, né? Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Estou vendo aqui alguns pacientes, né? Alguns amigos. E assim, sejam todos muito bem-vindos e vamos tentar aí responder as perguntas, tentar esclarecer o máximo possível, né? Com as bases que a gente tem, né? As bases que a gente já tem. Mas vamos lá, meninos. Vamos começar as perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Ai, gente, vocês que enviaram as perguntas pelo link, muito obrigada, viu? Vão enviando que a gente vai repassando qualquer coisa depois para a professora também.
Então, a nossa primeira pergunta é sobre a quercetina. Se a quercetina traz todos os benefícios quando prescrita isoladamente ou necessita de associações? Então, olha, quando você fala de prescrição, né? A quercetina, ela está naturalmente na alimentação, né? Então, e todos os nutrientes e todos os compostos bioativos que estão nos alimentos, eles têm uma ação, ou inúmeras ações, né, específicas aí no organismo. Então, assim, é claro que você, quando você suplementa a quercetina, num caso que você vê que a pessoa está com muito, principalmente a quercetina, além de ter várias ações anti-inflamatórias, antioxidantes, etc., ela é um dos compostos bioativos que evita a degranulação de mastócito, né? Então, o mastócito é aquela célula de defesa que, quando ela é ativada, ela libera muita histamina, né? E uma das coisas importantes que a quercetina faz é estabilizar o mastócito. Quando ela estabiliza, diminui essa degranulação, né? Quando se joga essa histamina no organismo. Então, ela tem uma ação antihistamínica, mas por dar essa estabilidade, né? A membrana aí do mastócito. Então, o que acontece? Ela tem inúmeras ações, ok. Mas em qualquer ação que ela tiver no organismo, ela nunca vai agir sozinha. Não existe uma ação isolada, tá? Então, a hora que por exemplo, ela é um composto bioativo que ajuda a regenerar a vitamina C, que age em conjunto com a vitamina C nessa ação antihistamínica, né? Nesse processo todo. Então, com certeza, a suplementação isolada da quercetina, eu acho que é mais um composto bioativo, que é importante para o organismo, mas a gente percebe que toda vez que você associa, toda vez que você trabalha com esse conjunto dos nutrientes, você tem ações mais efetivas, né? Então, eu acredito muito nessa sinergia, né, dos nutrientes, e é uma coisa que a gente vê muito isso dentro desse processo. Os alimentos, eles costumam ter esses nutrientes, esses compostos bioativos em associação, né? Fernanda, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá. Não, é porque a tua imagem estava parada, então eu fiquei em dúvida se o pessoal... Estou prestando atenção e anotando tudo. Para mim estava parada a imagem. Eu falei, vai que não está ouvindo, né? E aí estou ouvindo o pessoal tudo. também não, né? Então, quando a gente presta atenção nos alimentos, a gente vê que esses compostos bioativos e esses nutrientes, eles estão sempre em conjunto, principalmente aqueles que agem especificamente em conjunto. Eu falo que você não vai ter nenhum alimento que tem gordura sem ser rico em vitamina E, né? Sim. Então, a vitamina E, ela é necessária para evitar a oxidação das gorduras. Então, é natural a presença da vitamina E em qualquer alimento que tem gordura, para poder fazer essa estabilização. Então, é um pouco isso. Você estuda separado a ação, né? Mas na natureza, a gente vê que isso está sempre em conjunto. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa prescrição e trabalhar isso mais em conjunto, a gente sempre acaba tendo o melhor resultado, né? Eu acredito Sim. mais nessa sinergia entre os nutrientes, tá? Ótimo. Aqui nós temos uma pergunta sobre cobre. Então, se a pessoa está com cobre alto e mesmo suplementando zinco, ele não baixa, o que poderia ser? O que fazer? Tá. Algumas situações que podem ter o cobre alto, tá? A primeira delas é contaminação, tá? Então, pode ter alguma contaminação, seja de cano, seja de piscina, seja... Então, assim, contaminação, a primeira coisa que tem que ser pesquisada, né? Tá. E aí, muitas vezes, essa contaminação acaba interferindo também no cobre, na hora que você faz o exame. Mas, se descarta uma contaminação, um dos fatores que tem que se preocupar é com uma doença chamada doença de Wilson, né? Essa doença, ela é genética, tá? Mas ela se manifesta mais próximo da terceira década,
tá? Então, entre a segunda e a quarta década, na verdade, né, de vida. E nessa doença é um processo genético que faz com que existe esse aumento do cobre e ele acaba interferindo tanto em sobrecarga hepática, em processos hepáticos, como neurológicos. Então, a gente muitas vezes pode desconfiar disso quando a pessoa começa a ter muito processo no fígado, hepatite que não consegue se identificar o que é. Então, isso, né, como é um processo genético, vai ter que ser avaliado por um médico e tal. Mas, até quanto que é esse cobre alto? Porque, assim, nessas doenças genéticas, em geral, o cobre está alto e a ceruloplasmina está baixa. Está baixa. Então, a ceruloplasmina, ela é a reserva, né, do cobre. É a reserva do cobre, mas, na verdade, ela é a gente consegue ter um parâmetro mais adequado da adequação, um parâmetro mais efetivo da adequação do cobre, quando a gente avalia ceruloplasmina do que quando avalia o cobre isoladamente, tá? Então, e aí, sempre no exame pedir a ceruloplasmina. Na doença de Wilson, o cobre está alto, a ceruloplasmina está baixa. E, em geral, vai ter algum comprometimento hepático ou neurológico. Se não tem nenhum desses processos, esse cobre alto, tem que ver o quanto que é esse cobre alto, né, efetivamente, porque assim como o ferro, quando o cobre ou o ferro está muito elevado, pode aumentar estresse oxidativo, né, porque eles levam uma reação chamada reação de Fenton, né, e essa reação libera muito radical livre. Então, sim, tem que se preocupar. O cobre é um nutriente fundamental, porque ele age junto com o zinco, né, na formação da superóxido dismutase e celular, né? E eles têm ação antioxidante. O cobre tem ação anti-inflamatória. Tanto é que é comum num processo inflamatório, muitas vezes, você ter um aumento de ceruloplasmina. Porque ela é também chamada de proteína de fase aguda. E essas proteínas de fase aguda, elas aumentam quando o organismo tem que traçar uma estratégia de defesa, né? E pensando então, aqui também, se for uma mulher, poderia estar utilizando contraceptivo, quando também aumenta o cobre. Não poderia pensar nisso? A possibilidade de ter DIU, né? Também, DIU que seja de cobre. E muitas mulheres não aceitam e acabam tendo o mesmo aumento de toxicidade. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados. E dentro de um aumento de cobre, o quanto que isso é dentro de um processo significativo? Porque você tem os parâmetros nos exames, né? De tanto a tanto, tá? Esse parâmetro é uma média. Então, se às vezes tem um pouquinho mais, mas está dentro de um conjunto, dentro de um equilíbrio, dentro de um processo onde não está tendo sintoma. Então, muitas vezes é o normal para a pessoa. É né? Dela mesmo, né? Aquele parâmetro dela com ela mesma, né? Não com referência. Não é isso. Eu acho que todas essas coisas têm que serem levadas em consideração. Por isso que a gente nunca pode pensar num parâmetro isolado, né? Eu acho que isso é um dos vamos falar assim, mostra um pouco isso. Você não consegue avaliar uma coisa isoladamente. Eu costumo brincar que eu falo que às vezes a gente, e quem é nutricionista, né, médicos também, às vezes passam por essa situação de às vezes estar num lugar e o pessoal fala assim para você, deixa eu aproveitar, né? Menina, eu tô com uma queda de cabelo, o que eu faço? Eu falo assim, não sei. E na verdade, assim, nossa, como é que você fala? Porque eu não sei mesmo. Uma queda de cabelo pode ser um problema de tireoide, pode ser uma ferritina abaixo de 60, pode ser uma desbiose intestinal com prevalência de fungo, onde se inibe a biotina, né? Então, a biotina é chamada vitamina do cabelo, mas também é da pele, da unha, né? É estrutural. Pode ser uma deficiência de zinco, de vitamina A, uma deficiência de ômega 3. Pode ser um transtorno de tireoide. Então, a gente tem tantos fatores que podem levar a um sintoma, né? Isolado, que quando que eu consigo identificar isso? Quando eu avalio o todo, né? Então, só quando você avalia o todo, avalia o histórico, avalia o conjunto dos sintomas, você tem mais chance de falar, a grande chance é que seja por aqui, né? Então, vamos trabalhar isso. E aí é que entra que eu fico apaixonada pela nutrição,
na questão da individualidade. Hoje está acontecendo essa semana a ADA, né, que é a Associação de Diabetes Mundial, está colocando todos os guidelines e tal, e eu achei muito interessante, puxando a sardinha para o meu lado, é que eles discutiram que o diabetes tipo 1 é diferente em todas as pessoas. Não existe um diabetes tipo 1 que vai se usar a mesma quantidade de insulina em todas as fases. Então, eu falo, se a alimentação é diferente para todo mundo, como que a gente vai fazer as coisas sozinhos? Né? A gente tem que ter a individualidade, tanto de suplemento, a individualidade de alimento, a individualidade da pessoa, o momento que a pessoa está naquele momento da vida. Isso precisa ser muito levado em consideração em todos esses aspectos. Hoje, a gente pega a maioria dos pacientes, pelo menos que eu estou pegando, estressado, ansioso, por essa questão que nós estamos passando, né, professora? Isso pode acontecer sinais e sintomas abruptos. Um estresse pode causar uma queda de cabelo no momento. Então, essa questão da individualidade, eu acho que é a grande questão dentro da nutrição, dentro de tudo, né? É escutar o paciente, é saber sobre ele, né? Entender ele mesmo. Com certeza. Acho que isso é o princípio, né? Básico aí do que a gente estuda dentro da nutrição funcional, né? Exatamente. É entender aquela pessoa naquele momento. Aqui temos sobre a B6. Um pouquinho da B6 elevada ao valor de referência apenas com o consumo de alimentos. Sugere alguma disfunção? Não. Com certeza não. Tá? Porque o que acontece é que as vitaminas do complexo B, elas têm uma vida curta, né? Então, ela não se acumula no organismo, ela é hidrossolúvel. Então, ela pode ter esse período curto, né? Aonde ela está naquele nível, mas por alguma exigência maior ou por algum processo, né, que aumenta a excreção ou a necessidade, tipo esse tartrazina, esses corantes amarelos que detonam com vocês, né, entre outras coisas, ela cai. Do mesmo jeito que ela está alta naquele momento, ela pode cair abruptamente. E por que muitas vezes a gente não tem noção? Porque esses parâmetros, eles são totalmente questionáveis, tá? Então, parâmetros normais para vitaminas, totalmente questionável. É só a gente pensar, gente, no que é a RDA. Quando você pensa na RDA, eu brinco, eu falo, eu tenho vontade de chorar, entendeu? Então, você vê uma RDA de vitamina B6, 1,6 miligramas, quer dizer, pelo amor de Deus, tá? Aí, o que acontece é que a gente, e ninguém, de uma maneira geral, fica fazendo um monte de exame de vitaminas, tá? Vitaminas e minerais. E mais do que isso, estava até comentando hoje com a Lucilene, o que acontece muito em relação a vitaminas e minerais é que o organismo, ele sempre vai brigar pela homeostase, tá? Pelo equilíbrio. E se ele tem deficiência de algum nutrientes, se você pegar vitaminas e minerais, literalmente todos são necessários para funções vitais. Certo? Metabolismo, energia para o cérebro, para o coração bater, para o rim funcionar, para o fígado funcionar, órgãos vitais. Então, o que acontece se eu começo a ter deficiência no organismo? O organismo tira de órgão de reserva e joga para o sangue, tá? Aí você pega, faz o exame de sangue, tá normal ou alto. Aí você vai avaliar a função. Peraí. Não tá dando. O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Eu tô com sinais claros de deficiência. Tá? E uma coisa que é comum no complexo B, e aí vem o nome, né? Complexo B. Complexo. Então, esse nome não é à toa, tá? Cada vitamina do complexo B, para ela funcionar, ela precisa de, no mínimo, 2, 3 desse complexo junto. Como aquela outra precisa de mais 2, 3, então, por isso é chamado complexo B. Eles precisam agir em conjunto. Então, é muito difícil você separar e você ser assertivo em falar, é deficiência de B6, é deficiência de B3, é deficiência de B2. Em geral, a gente fala, é deficiência de complexo B. Porque vai tudo junto. Não dá. Se você tiver deficiência de B2, não ativa B6. Sim. E aí, você pode, inclusive, ter a B6 normal no sangue e ela não ser ativada. Tá? Então, são alguns parâmetros, um caso clínico que eu peguei aí essa semana. Você pega a vitamina D dentro da normalidade. Ela era inicialmente zerada. Tá, suplementa, vai para a normalidade. Só que para essa criança, eu suplementei vitamina D e suplementei vitamina A. Só que quando eu peguei a vitamina D, subiu, a vitamina A se manteve no mínimo.
O mínimo é 0,3, estava 0,3. E a vitamina A, quando no exame ela está baixa, é porque já meu amor, não tem nem órgão de reserva mais para tirar, tá? E aí, o que acontece? Você não vai acionar a vitamina D com a deficiência de vitamina A. Porque a vitamina A é necessária para que se acione o receptor da vitamina D. Então, a gente muitas vezes não consegue ter a melhora que a gente quer nesse sistema imunológico, embora a vitamina D esteja normal, a vitamina A não está, né, agindo em conjunto. Então, com certeza, é um processo que, se a gente não considera dentro desse quadro, e é muito isso, você vê, exame é uma coisa que ele é, vamos falar assim, marcador, né? Então, os exames, eles são marcadores, mas eles não são diagnósticos. Então, você sempre vai avaliar o exame associado à clínica. E eu não acredito que você pegar a vitamina B6 um pouco mais alta do que é o padrão de normalidade no exame, isso seja um problema. Inclusive, eu nunca me preocupei em fazer esses exames de uma maneira geral. Eu não costumo fazer exame de vitaminas e minerais, tá? A não ser alguns específicos, em situações específicas, né? Que aí depois a gente pode até discutir com mais calma. Eu já estou com paciente, eu já equilibrei a alimentação, eu já equilibrei a suplementação, tá tudo indo, tá tudo ok. E alguns sintomas não vão para o lugar. Aquele negócio breca, eu falo, não é possível. Se isso melhorou, isso tinha que ter melhorado também. Então vamos ver agora a ação específica de alguns nutrientes nesse processo. Aí eu vou e avalio. Tá? Então, não é uma coisa que é comum de eu ficar pedindo um monte de exame de sangue, tá? E eu não acredito que, porque hoje a B6 está boa, é uma garantia que daqui a 3, 4 dias ela vai continuar estando naquele nível. Tá? Vai se manter, né? Vai se manter. Ô, prof, tudo isso nós vamos saber nesse curso que vai ter aí para frente? Já você fala dele. É o que a gente pretende, né? Ai, aí que bom, passar bem em detalhe, né? E assim, eu acho que uma coisa que eu percebo, muitas vezes é um pouco de medo de suplementar. Eu tenho. O processo, muitas vezes, da sinergia, né? Então, assim, algumas dúvidas em relação... até algumas perguntas, né? Que a gente viu aí do pessoal. Será que se esse nutriente estiver bom e esse nutriente estiver baixo e eu der os dois, eu não vou desequilibrar? Como é que isso acontece? Como é que é o processo de controle nessa absorção, né? Que a gente tem segurança para poder estar fazendo essa suplementação. Então, é isso que a gente precisa trabalhar um pouco. Todos esses fatores, né? Que interferem na biodisponibilidade, né? No controle de absorção, no controle de excreção, né? Ações, interações, sinergias, antagonismos, causas de deficiência, sintomas de deficiência, interpretar um pouquinho melhor o processo das RDAs, das ULs. Porque teve aquela mudança, me deixou muito confusa. De repente, a gente poderia suplementar 4.000 unidades de vitamina D, de repente caiu para 2, daí foi ver 2.000 não é para gente, é para a indústria. Eu confesso que eu fico ainda meio assim, daí eu ligo para a Lulu, quanto que eu posso aí no máximo que você está recebendo? Não, Fer, é 4. Então, assim, a gente vai descobrindo, mas ficou muito confuso essa troca. Então, mas você sabe por que ficou confuso? Porque quando, inclusive na época que eles estavam revendo todos esses índices, né? Eu estava com uma indústria, tinha pedido para mim desenvolver um suplemento para eles. E eu estava em contato com a Anvisa, em contato com todo esse processo, para saber até quanto você poderia colocar, o que poderia colocar, que a Anvisa tinha, né, de permissão aí. E, assim, é extremamente confuso e, de uma maneira geral, a gente tem um processo de limitação muito grande, né, para fazer esses produtos. Não acho de todo mal, entendeu? Sim. Porque quando você vai pegar esses produtos prontos das indústrias, é uma coisa igual para todo mundo. E quando a gente trabalha com a nutrição funcional, o princípio básico é a individualidade bioquímica.
Então, eu não consigo, eu não pego um paciente no consultório tomando um negócio igual para todo mundo que dá resultado. Eu nunca fiz isso até hoje, eu nunca consegui encontrar alguém que tomasse um negócio do A a Z e bonitinho e cheio de sais inorgânicos, desequilibrado entre os nutrientes e que tivesse uma ação efetiva. Não tem. E as cores que vem junto, né? Vem vermelho, azul, amarelo, tudo dentro, né? Que vem junto de dióxido de titânio e daí para frente. Só que o que acontece é o seguinte, nessa época, eles começaram a reavaliar essas dosagens para os produtos que a indústria produz. E quando eles fizeram essa nova regulamentação, foi uma regulamentação feita para os produtos da indústria e não para prescrição. Então, nesses produtos para a indústria, a dosagem da vitamina D, que eu acho que o permitido, não me lembro se era 400 ou 600 unidades, passou para 2.000. Mas em nenhum momento essa regulamentação foi para prescrição. Ela foi para indústria. E, em paralelo, a Anvisa reviu, tá? Fez um processo de revisão na UL da vitamina D. E aceitou os parâmetros do ION. Porque os parâmetros do Instituto de Medicina, já há muitos anos, é 4.000 unidades para a UL. Tá? Só que a Anvisa, ela colocava até 800 unidades, né? Então, nesse mesmo período que fez a revisão para a indústria, eles também fizeram a revisão para a UL e colocaram a UL para 4.000. E o que o nutricionista tem que seguir? O nutricionista tem que seguir a UL da Anvisa. Exato. Quando não tiver a UL da Anvisa, aí a UL do ION, do Instituto de Medicina. Mas, a princípio, a gente tem que seguir a UL da Anvisa. Então, quando eles modificaram a UL da vitamina D, eles não divulgaram isso, tá? Então, quando eu vi isso, foi porque eu entrei e fui pesquisar para tirar esta dúvida, se era só para prescrição. E aí, inclusive, eles mandaram, né, nas perguntas e respostas mais comuns, eles vendo que não é óbvio? Isso, tá? Eles colocaram isso, que o processo era para a indústria, não para prescrição. Não para prescritor. Tá? Exatamente. Professora, vieram perguntando também a respeito de, na hora da manipulação, né? O ideal é colocar em óleo, porque é uma vitamina lipossolúvel. Você indica algum veículo oleoso específico? Eu falo que a gente tem o que a gente não indica, principalmente, né? Então melhor ainda. Que a maior parte dos produtos prontos ou é óleo de amendoim ou é óleo de soja. Não, né? Certo? Tá. Então, não sendo óleo de amendoim nem óleo de soja, tá tudo certo. Pode ser óleo de coco, pode até ser o óleo de girassol, que é o único que não é transgênico. Pode ser azeite, aí depende do processo e da individualidade. Mas o pior é o que a maior parte desses prontos, a base é ou óleo de soja ou óleo de amendoim. Tá? E então, aqui pediram um ideal de vitamina D. Eu acredito que seja laboratorial. Mas como? Fazer exame? Ou o ideal do organismo? Então, vamos pensar em todos, tá bom? Isso. Tá. O que se coloca dentro da normalidade, tá? Primeiro era de 30 a 60, e agora eles entraram num como é que fala? De uma maneira geral, né, na medicina clássica, eles abaixaram para o mínimo de 20, certo? Mas o que a maior parte dos estudos mostram, tá? Que, em geral, a partir de 30 é aonde você vai ter uma melhor regulação do PTH e do cálcio, em relação à massa óssea, em relação a todo esse metabolismo do cálcio. Então, a partir de 30, você já tem uma adequação maior. Mas, para o sistema imunológico, para a insulina, para a tireoide e para todas as outras 3.000 ações da vitamina D, o ideal é que ela esteja entre 50 e 60, no mínimo acima de 40, tá? Mas o ideal é entre 50 e 60. Mas e se ela tiver mais alto? Agradeça a Deus. Tá? Então, o grande problema da vitamina D é toxicidade. Se ela for acima de... a gente tem hoje parâmetros que falam que a toxicidade é acima de 150, e a gente tem um dos maiores estudiosos no Brasil sobre isso, que é o Dr. Cícero Gale, que fala que o ideal, que a toxicidade é acima de 240, né? E uma coisa que eu acho fantástico quando ele coloca é que a vitamina D, ela age como hormônio, certo?
Sim. E aí, muitas vezes, o pessoal questiona uma série de estudos, estudo duplo, placebo controlado, barará. Só que, você imagina se você fosse fazer um estudo duplo, placebo controlado com seu filho em diabetes tipo 1? Ou seja, ele não produz insulina, eu vou pegar um grupo de criança de diabetes tipo 1, eu não dou insulina. O outro grupo, eu dou insulina. É isso? Não, Ou morre, é né, gente? fisiologia? Se não produz Fisiologia. hormônio, o que eu tenho que fazer? Dar Repor. hormônio. O que a vitamina D é? Ela age como um hormônio. Ela vai atuar em mais de 3.000 receptores. Então, o que acontece? Se eu não tenho essa vitamina D adequada, eu preciso da vitamina D suplementada. Não tenho que piscar. É fisiologia. Sim. Tá? Então, isso não é o estudo isolado. Isso não existe, né? Isto é fisiologia. Mecanismo de vida, né? O que funciona, né? Exatamente, função. Então, aí o pessoal fala assim, quanto que precisa de dar? Quanto que precisa de dar de vitamina D? Não sei. Sabemos. Se o pessoal fala assim, olha só, vamos dar 50.000 unidades, não é assim que o pessoal orienta? 50.000 unidades uma vez por semana. Tá. O organismo tem mecanismos de defesa de neutralizar quando recebe muito de uma vez só. Então, a gente vê que até quando o pessoal dá 600.000 unidades, obviamente, médicos, né? Que vão dar 600.000 unidades, ela pode, inicialmente, ela dá um pico. Mas não passa de 70, 70 e pouco. Aí ela dá um pico. Mas, em seguida, ela cai. Então, dentro de um processo natural, se você ficasse o dia inteiro exposto ao sol, ele, claro, eu brinco, eu falo, quando o sol ativava a vitamina D, porque hoje eu não estou vendo esse resultado, mas quando você, dentro de um processo natural, o organismo começa a produzir vitamina D, certo? Só que chega num determinado limite que ele começa a produzir metabólitos que vão ser excretados, para evitar o excesso da vitamina D no organismo, naturalmente. Ou seja, não adianta eu dar uma grande quantidade e achar que isto vai se manter. Então, a melhor opção para a vitamina D é uso diário. Não tem o que piscar. É uso diário. Agora, quanto? Nós, nutricionistas, acabou. Não tem o que pensar. É máximo 4.000 e acabou. Né? Não tem o que pensar. Agora, a médio e longo prazo. Quando você trabalha com 4.000 unidades por dia, ou até 4.000 unidades por dia, a médio e longo prazo você alcança o nível adequado de vitamina D, sem piscar. O problema é quando eu preciso de um uso agudo. Mas quando é um processo de a médio e longo prazo, com certeza você alcança. Agora, eu já cheguei paciente que eu atendi no consultório tomando 10.000 unidades prescrita pelo médico, em vez dela subir, ela caiu. Então o doutor mandou eu passar para 15.000. Caiu de novo. Aí ela foi para 20.000. Aí começou a estabilizar. Então, assim, e aí? Eu tive paciente que tomou 2.000 unidades, ela parou em 100. Existe uma lógica? De novo, não existe. Olha, desde quando eu escrevi o livro, eu já tinha colocado isso de vários estudos que eu peguei. Você não tem como saber como cada organismo vai responder à suplementação de vitamina D. A gente não tem isso. Então, é um processo que você vai acompanhando a médio e longo prazo. Agora, se você pega ela muito baixa, mas muito baixa, no momento inicial, tem que dar uma dosagem mais alta. Senão, ela demora muito para sair do lugar. Demora. E muitas vezes ela está em 12, como o pessoal colocou, está em 18, vai precisar de uma dosagem maior. Então, aí lembrando que ela sozinha também, né, se colocar efetivamente uma vitamina A ali, vai subir um pouquinho mais rápido, porque vai dar ajuda para essa vitamina D ficar mais ativa. E aí entra aquilo que a gente falou, né, Fernanda? Eu não trabalho com suplementação isolada. Nunca. Pois é. Só que essa vitamina A, ela em geral, eu coloco no complexo de vitamina. Total. Tá? De vitamina e mineral. Por quê? Porque a vitamina A, ela é mais estável quando você dá suplementação, ela adequa tudo, é mais estável. A vitamina D, não. A vitamina D, ela oscila muito e ela trabalha, ela muda muito com cada pessoa. Então, quando eu percebo que ou eu preciso realmente que aquela pessoa tome mais, ou que aquilo que eu dei não está sendo suficiente,
eu já nem pisco. Eu falo, precisa de um médico pensante. Para fazer a prescrição. Precisa de um médico que entenda que não adianta ela estar em 20 e que não adianta ela estar em 30. Ah, ela já está normal. Normal ela está, mas ela não está ideal. Ela precisa estar mais alta quando eu penso em sistema imunológico, quando eu penso em uma função de insulina, de tireoide, né? Quando eu penso em função cerebral, quando eu penso em fortalecimento muscular. Então, tudo isso, essa vitamina D, ela precisa estar mais alta. Não adianta ela estar normal, ela tem que estar ideal, tá? Então, quanto mais... E aí, como que a gente faz? Tem que ir observando. É a clínica, é o feeling, tem que ir vendo o paciente, tem que sentir os sintomas e vai avaliando. Então, é muito por aí, tá? E eu acho que aí é importante, né? Não sei se tem médicos aqui no grupo, mas aí é importante essa relação médico-nutricionista. É muito importante que a gente trabalhe essa relação para que eu tenha toda essa, né? Essa troca, quando a gente precisa realmente que aquele paciente, eu já sei que aquela quantidade que eu vou dar não vai sair do lugar. Para poder abraçar esse paciente, ele ficar o melhor possível, né? Num tempo curto, né? Para poder auxiliar o paciente numa totalidade mesmo. Com certeza. E graças a Deus, cada vez mais a gente tem médicos, sim, querendo entender e escutando o nutricionista. Isso é bom. E eles estudando muito, né? Porque todas essas áreas hoje que tem da medicina, eles estudam muito nutrição, né? Sim. E eu brinco, eu falo que quanto mais os médicos estudam nutrição, mais eles valorizam o nutricionista. E isso é muito interessante, né? Para a gente ter essa troca. E quem ganha é sempre o paciente, não tenha dúvida. Sempre. Tá? Prof, vitamina D é maravilhoso. A gente podia ficar mais 20 horas falando dela, né? Aqui. Vamos ficar, logo, logo. Oba! Vamos já falar do curso, então? Vocês que sabem. Então, manda para nós. Como é que vai ser esse curso? Eu fiquei sabendo que seriam 50 horas online falando sobre vitaminas, minerais, sinergias. É isso mesmo que vai acontecer? Na verdade, a gente vai entrar um pouquinho em todos esses detalhes. Então, é aquela história assim... A primeira coisa que a gente quer desse curso, por que a gente coloca, por que eu sempre trabalhei esse curso como suplementação nutricional na prática clínica, tá? Então, a ideia desse curso é que ele seja o mais interativo possível, tá? Com discussão de caso clínico, pensar nesse processo prático. Mas, para isso, a gente vai dar uma base para que haja toda essa discussão. Então, sim, nessa base, a gente vai ver, assim, como, na verdade, assim, por que suplementar, né? Por que, quando, como, por quanto tempo, né? Avaliar e discutir um pouco sobre esses processos da RDA, sobre os processos da sinergia, do porquê a importância, né, dessa sinergia, e depois trabalhar nutriente por nutriente, tá? Então, todas as vitaminas, todos os minerais, além dos compostos bioativos, né? Então, pensar aí nos flavonoides, nos carotenoides, discutir um pouco toda a relação da glicosamina, do metilsulfonilmetano, da condroitina. Eu brinco porque no suplementação número 2, ele tem glicosamina, condroitina e MSM, né? E aí, esses nutrientes. E aí, um dos médicos que pegou uma vez esse número 2, ele virou para mim e fez assim: mas, Denise, você usa condroitina? Né? Uai. Eu fiz, doutor, eu só escrevi sobre a condroitina para falar por que eu não uso a condroitina, né? Mas, para mim poder falar por que eu não uso, eu escrevi sobre ela, para ter uma ideia de todo esse processo. E por que as pessoas que muitas vezes tomam esses medicamentos, que medicamentos, eles são vendidos como medicamento, mas são nutrientes, glicosamina e condroitina, muitas vezes começa a tomar passa mal, não consegue evoluir, por causa desse processo que a condroitina tem, de ser uma macromolécula que pode dar problema no estômago, pode dar problema no intestino. Então, muitas vezes a pessoa não consegue tomar. Então, como é que a gente consegue melhorar, né, esse processo? Efetivamente, aí entra aquela história. Você fala dele para falar por que não
suplementar. Usar. Né? Por que não usar? Mas se a gente não entende direito isso, como é que você vai discutir o processo? E como é que você vai chegar para o paciente e falar assim, você está tomando condroitina e glicosamina, então vamos trocar. Mas por que eu vou trocar? Entendeu? Qual é o objetivo que eu vou ter nessa troca aqui? Por que isso pode, muitas vezes, você não está conseguindo tomar e passa mal? Aí, você teve reação ao medicamento. Não, meu amor, você não teve reação. A condroitina é uma molécula grande, uma molécula que é fácil de dar efeito colateral, né? Então, eu acho que como que a gente consegue a ação da condroitina sem ter que tomar, né? Sim. Então, a partir das bases que formam ela. Então, é um pouco isso que a gente vai estar discutindo. Coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, luteína, zeaxantina, astaxantina, em que momento usar, em que momento não usar. Uma ação mais ampla, que a gente pensava a luteína muito para a vista, agora a gente já sabe que a função que ela tem no cérebro, né? Trabalhar com fórmulas equilibradas, pensar que um processo não se muda da noite para o dia. Então, muitas vezes, eu tenho que pensar também em como eu vou melhorar custo, como eu vou trabalhar com uma coisa que num processo vai estabilizar o metabolismo, e não um monte de coisa Imediatismo. e acabou. Né? Não consigo fazer a segunda fórmula, né? Sim. Então, sim. eu acho que trabalhar um pouco isso, o que é, e aí acredito, né? A gente estava conversando bastante hoje também, né, Lucilene, falando da importância também da farmacotécnica, e aí da farmácia colocar um pouco isso a partir do momento que a gente vai conversar. Então, eu acho que precisa, porque muitas vezes o pessoal não tem ideia de como que eu posso dar, como que eu posso suplementar, quais as formas farmacêuticas que tem. E aí, aquilo que você falou, Fernanda, a importância do relacionamento com um bom farmacêutico. Mas é o que eu tô falando, tem um farmacêutico para chamar de seu, porque o que eu incomodo as meninas, né? Gente, posso colocar? Tem que ser o taste. Não tem como, gente. A gente vai estudar farmácia, não sei fazer. Escuta, me ajuda. Eu falo muito com várias farmacêuticas aqui em São Paulo. Eu falo, me ajuda, olha, eu estou precisando disso, qual que é a dose usual, como é que eu chego nesse negócio, você tem algum estudo, me manda, e eu vou pesquisar por aqui, você me manda por aí, e a gente vai. Então, assim, é importante isso, né? E eu acho que tem que trabalhar um pouco tudo isso. Então, é um pouco isso a ideia, da base de tudo isso. E quando a gente tem essa base, quando a gente tem esse processo, a gente tem segurança. Exatamente. Eu falei que às vezes eu pego fórmulas e uma das coisas que eu brinco, que eu fiquei passada quando eu vi a fórmula, era a fórmula na verdade, era uma fórmula ortomolecular, aonde em uma fórmula tinha, na mesma, tá bom? Mesma fórmula. O biquinone e coenzima Q10. Ué, mas não é a mesma coisa? Então, menina, olha só. Então, na mesma fórmula, eu tinha o biquinone e coenzima Q10. Então, só que eu costumo brincar, eu falo que o nutricionista, ele é mais assim. Se eu não sei, eu não ponho, né? Uhum. E aquele negócio assim, será? Né? Põe, não põe, meu Deus, mas será que isso não é muito, a dose não é alta, não sei o quê? Mas o médico não tem isso. O médico tem mais coragem, vamos falar assim. Ele trabalha mais porque ele está acostumado mais com as drogas e tal. Então, ele acaba muitas vezes trabalhando mais com isso, né? Então... não, a gente tem medo, porque a gente sabe para que serve e sabe o que pode dar. Então, fica, né, mais assim... E ter uma ideia um pouco também, trabalhar um pouco mais como isso é colocado numa fórmula, tudo, né? Então, eu acho que é um pouco tudo isso, né? E... nossa, com certeza. A gente tem, eu brinco, eu falo que às vezes eu estou no curso, eu estou dando metabolismo do cálcio, não sei o quê, e às vezes eu vejo um do pessoal assim, no telefone, no intervalo, para de tomar o que eu dei. Agora! Para de tomar o que eu dei para você, vamos para cá. E é muito legal, porque essa interação que existe em todos os cursos que eu fiz e que tinha médico e nutricionista, a interação é fantástica, porque é essa discussão, essa colocação, esse processo. Então, é muito bom e a gente acaba tendo muito mais a interação depois dos médicos com as nutricionistas na hora do atendimento, tudo. Então, e assim, prof, a gente acaba tendo bastante nutricionista que atende base SUS.
Então, saber evidenciar que essas pessoas precisam né, que tem as deficiências pelos sinais e sintomas, poder fazer uma formulação com um custo bacana para que a pessoa se beneficie, utilizar os alimentos dentro desse processo, eu acho que só vai vir a agregar. Nós temos muitas nutris que trabalham com base SUS. Então, e priorizar, né, Fernanda? Priorizar a suplementação. Isso. Eu acho que uma coisa bem importante é quando eu não posso, quando eu não consigo dar abraçar, tudo que eu quero, eu preciso dar o que é prioridade para mim conseguir tirar. E, claro, nós como nutricionistas, a gente sabe o que a gente faz com o alimento para otimizar ao máximo. Então, eu vou otimizar ao máximo essa alimentação e vou priorizar uma suplementação, né? E aí entra aquela história do é melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Não é? Porque às vezes, muitas vezes, você fala assim, menina, mas eu vou dar probiótico, o probiótico é caro, mas o antibiótico também é. Também é. Tá? E o custo do antibiótico por uma qualidade de vida é enorme. Então, muitas vezes eu entrando com um probiótico, eu estou economizando e não gastando a hora que eu trabalho esse processo. Então, acho que trabalhar um pouquinho de tudo isso, né? Eu acho que essa é um pouco a ideia. E vai ser quando? Amanhã começa esse curso? Já é a Lu? É amanhã que acho começa? que a Lucilene tem as ideias, as datas mais na cabeça que eu. A gente começa em agosto, né, Lu? A Lu tá aí? Tá. A gente vai começar em agosto. Ai, que ótimo. Então já tem data, já tem mês definido. Cortaram meu microfone. Lu, vai ser quando? Então, nós definimos as datas hoje, né, professora? Então, ficaram assim. Depois eu vou passar direitinho, tá? No final, vou entrar em contato com vocês. Mas nós definimos pelas datas. Dia 29 e 30 de agosto, 26 e 27 de setembro e 30 e 31 de outubro. A gente pensa no horário das 9 às 17h30. Então, é um final de semana por mês, né, professora? São 3 fins de semana, né? Um final de semana por mês. Exatamente, isso. Né? E é isso. E aí vai ser por aqui mesmo. Vai ser assim, igual nós estamos. E a ideia é manter a interatividade, né? E aí, isso. Fazemos isso é o que eu acho na plataforma que... Zoom. Para que a gente consiga fazer interação com todos os alunos. É provável que a gente também crie um canal de Telegram, até para a gente estar colocando diariamente a parte da farmacotécnica, para estar complementando, né? Nossa, Lu, isso vai ser muito bom. Muito, muito bom. Fundamental. Que é o que vai complementar, né? Que eu falo que essas 60 horas, que eu sempre falo, o curso é de 60 horas, mas essas 10 horas em geral é mais a farmacotécnica. Então, como vocês vão estar colocando e vão estar trabalhando essa parte da farmacotécnica, a gente tem mais tempo para discutir caso clínico. Ai, Lu, começa a colocar já sobre farmacotécnica. Então, aí a gente vai tendo, né? Vai tendo mais tempo para discutir caso clínico, porque eu acho que quando começa a vir as informações, aí vem tudo aquilo na cabeça da gente. Eu brinco, eu falo, aí vem o filho, a mãe, o paciente, né? Porque aí começa a vir todas essas informações. E essa é um pouco a ideia, né? Tentar tirar um pouco as dúvidas aí, né? Nesse processo, tá? A ideia é essa interação, né? Da parte clínica, que eu acho que sem ter muitas dúvidas, né? Em tudo que a professora colocou em relação às dosagens. O que eu mais recebo, né? Quando eu vou fazer as visitas... sinergismo entre os ativos, as dúvidas de dosagens até onde o nutricionista, né, pode estar trabalhando. E a individualização, né, professora? Acho que a individualização é o que a gente tem em comum, né, o prescritor com a farmácia. A Soraya já fez lá atrás o curso, né? Faz tempo, acho que foi 2017, né? Ela está colocando aí que passa depressa. Que bom, Soraya! Né? Porque quando fica muito devagar o curso, aí é porque a coisa, né? Quando está demorando muito para passar, a coisa não está legal, né?
Mas, com certeza, sim, a ideia é um pouco essa, né? É a gente trazer essas discussões que acho que é o que é mais legal. E eu acho que a Lucilene vai passar para vocês também tudo direitinho depois, né, Lucilene? Valor, todo o processo direitinho, né? Então, a partir de amanhã, a gente já vai começar a entrar em contato com todo mundo, passando todas as informações, para já começar as inscrições. Ai, que delícia. Eu lembro de você, viu, Grazi? Que ela colocou lá. Eu fiz o curso também em Maringá, eu lembro. Tá? É isso, então tá bom. Gente, ó, nós estamos, só para pontuar, faltando 8 minutos para as 8. Então, dá uma resumidinha das perguntas, né, Fê? Mas imagina, só tem mais 20. Como é que nós vamos resumir isso daqui? Né? Eu acho que a gente vai ter que passar, vou passar isso para a Lu depois ver com a prof. Mas eu vou fazer a pergunta que está aqui na minha sequência, seria assim, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, precisa suplementar para sempre? Bom, agora vai mais uma hora de live. Ai, meu Deus. Vai mais uma horinha aqui, mas vamos lá. Então, assim, olha, sempre depende, menina, sempre depende de que tipo de cirurgia, tá? Se é cirurgia desabsortiva, se é cirurgia só restritiva. O que eu acho é o seguinte, ninguém chega a uma obesidade mórbida, tá? Se ele tiver equilibrado nutricionalmente. Então, eu acho que a principal base da obesidade é inflamação e deficiência nutricional. O pessoal liga aos excessos, mas é infinitamente mais deficiência. Se vocês lembram, teve uma publicação ano passado da sindemia global no Lancet, onde eles colocam que são epidemias, na verdade, já sindemias, né? Que se interagem. Então, obesidade e desnutrição, elas estão no mesmo pacote. Então, você pode pensar assim, uma pessoa que tem obesidade, ela está inflamada e ela tem deficiência de micronutrientes e ômega 3. E ela pode ter ou não excesso de macronutriente. Mas ela vai ter deficiência de micronutriente e ômega 3. Então, já existia um processo que interferia na ingestão, na digestão e na absorção. Então, isso é um processo que é indiscutível numa obesidade mórbida. Aí essa pessoa vai e ou ela deixa o estômago em 50 ml e ainda tira 2,5 metros de digestão e absorção, ou deixa um pouquinho mais no estômago, mas também, e na maior parte das vezes, compromete um pouco esse processo de digestão e absorção. Então, eu brinco e falo que o que era ruim ficou pior. Não é? Então, você compromete mais ainda a digestão, mais ainda a absorção. E o que mais essas pessoas de cirurgia bariátrica sofrem? Muito com deficiências de micronutrientes e muito com alteração da microbiota. Então, eu sou uma delas. Fatores, não é? Eu fiz uma sleeve há 10 anos. A minha microbiota até hoje não é bacana. Sempre tem alteração. Micronutrientes também, digestão péssima, então enzimas digestivas, saber o que vai colocar na boca para saber em quanto tempo vai para o banheiro. Então, realmente, o que tinha hoje tem que ser muito bem pensado. E a partir do momento que tira, né, o estômago de 1,5 litro vai ficar entre 50 ml a 200 ml. Como é que você tem uma produção adequada de ácido clorídrico? Exato. Ácido clorídrico determina tudo. Né? Como é que você vai conseguir, a partir de não conseguir manter um ácido clorídrico adequado e de ainda tirar, muitas vezes, parte desse intestino, uma microbiota saudável? Então, esses processos, aonde que eles vão interferir? Na maior parte das vezes, não é na absorção de carboidrato, gordura e proteína. Não são. Nas vitaminas, nos minerais. Ah, tá, mas aí você pega e toma esses de A a Z que tem no mercado na forma de sal inorgânico e reza junto. Porque o que vai acontecer? A única coisa que você vai fazer aí é nutrir os ratinhos. Porque do jeito que entra, sai. Não vai absorver, vai irritar mais ainda o estômago, mais ainda o intestino e não vai. Então, o que acontece? A suplementação com mineral quelado, porque o mineral quelado independe do ácido clorídrico do estômago e independe do meio ácido do intestino, porque ele é absorvido pelo caminho do aminoácido. Então, mineral quelado e vitaminas em quantidade alta para fazer uma absorção paracelular. É isso que a gente precisa discutir bastante,
né? Então, eu otimizo uma absorção paracelular das vitaminas, eu otimizo uma absorção via aminoácido, caminho do aminoácido dos minerais. E aí, isso é para o resto da vida, meu amor, ad eterno, entendeu? Ad eterno. Se você quiser ter uma qualidade de vida, é ad eterno, porque senão vai entrar em deficiência, não tem como não entrar, tá? E às vezes é o pior, né? Você fala deficiência, mas às vezes é insuficiência. Então, você não encontra um parâmetro no exame de alteração, mas você não tem ele suficiente para executar função. Então, fica tendo transtornos funcionais o tempo todo, tá? Mas pega o exame de sangue e vê que está normal. Eu tenho um livro aqui, do começo da década de 90, que o autor desse livro, ele já falava que você não vai ter no paciente bariátrico parâmetros de vitamina e mineral através de exame de sangue. Para você conseguir identificar, você tem que aprender sinais e sintomas, tá? Porque senão você não consegue, via exame de sangue, identificar. Começo da década de 90. E eu já venho falando isso há muito tempo. Você não consegue identificar. Então, alguns nutrientes, como ômega 3, vitamina D, complexo geral de vitamina e mineral, probiótico, para o resto da vida. Tá? Eu fui aprender que unha azulada é falta de B12. Né? Então, eu posso ser o modelo no dia da bariátrica, tá? Pode me usar. Vários outros sintomas, né? Quando começa a ter falta de concentração, parte cognitiva começa a ficar ruim, adormecimento de braço e perna, formigamentos, né? Então, tem vários, tremor, né? Tremor, movimento involuntário de músculo. Então, tem uma série de sintomas que tem que ser identificado. Mas um paciente que fez bariátrica e que efetivamente deixou uma quantidade muito pequena do estômago, ainda fez só por aí, não precisa nem continuar, deixou de 50 a 200 ml de estômago, pode até esquecer via oral. Vitamina B12 vai ser injetável para conseguir adequar, com sorte sublingual. Mas eu já tive um monte de paciente que nem a sublingual mantinha num nível adequado, tinha que ser injetável. E aí acabava, entendeu? Então, senão, realmente, a B12... Nossa, eu já tive paciente que foi fazer curso de suplementação nutricional. E assim, foi em BH uma vez, uma nutricionista. E era um processo onde ela, o tempo todo, eu acabava de falar uma coisa, ela perguntava. E eu achei que tinha alguma coisa estranha, eu fui conversar com ela depois. Quando eu fui conversar com ela fez assim para mim, fiz cirurgia bariátrica, há 2 anos ou mais, nunca tomei uma B12 injetável, e o pessoal na minha cidade que fez com a mesma pessoa, dentro desse mesmo quadro, muitas vezes está andando pela cidade sem lembrar como volta para casa. Vai vendo. Tá? Olha o processo absurdo, tá? Então, com certeza, paciente bariátrico é muito sério o negócio. Agora, quando você pega gestante bariátrica, aí pegou. Entendeu? Então, aí que muitas vezes essa suplementação ainda vai ter que ser em doses muito aumentadas, fora daquele processo, e às vezes nem assim. Você ainda vai ter que, porque você vai ter que ter aquele médico que tem a mesma linha terapêutica, porque vai ter que ser endovenoso. Tipo ferro, né? B12, ferro, vai ter que ser endovenoso, porque se não for, não atinge. Tá? Mesmo o paciente que não fez bariátrica, é difícil você adequar o ferro numa gestação. Com paciente bariátrico, então, minha Nossa Senhora. Tá? Isso ainda porque é avisado. Depois da bariátrica, fica esperta, porque a probabilidade de engravidar é muito maior, né? Porque tudo entra nos eixos. E aí tudo ainda entra vem. nos eixos, e a gente lembra que a gordura é onde reserva os hormônios, porque eles são lipossolúveis. Então, quando começa a utilizar essa gordura, é uma bomba de hormônio no organismo. E aí pode virar do avesso o organismo. Exato. Né? Então, tem que estar preparado e tem que entender que isso pode acontecer. E entre eles, eu não engravido mesmo. Aí, vai ver. Aí dança, né? Porque pode, inclusive, acontecer dessa, né, explosão hormonal, ainda favorecer uma gravidez, num momento que não é indicado. Né? Então tem que ter 1 mês, 1 mês e meio, 1 ano e meio depois da cirurgia para ter mais segurança.
E eu já vi várias pessoas que grávidas, depois da bariátrica, ainda tiveram que fazer a cirurgia de retirada da vesícula, porque tem aquele processo de aumentar as pedras. Então, fez a cirurgia bariátrica, descobriu que estava grávida e logo depois a cirurgia da vesícula, com o neném na barriga. Com certeza. E muitos profissionais já fazem o seguinte: depois vai ter que tirar a vesícula mesmo, vamos tirar junto. Quando, na verdade, esses cálculos acontecem porque não tem orientação nutricional adequada. Sem orientação nutricional e nutriente adequado, pode usar muito mais o músculo para dar energia do que a gordura, aumenta, muitas vezes, cálculos de ácido úrico. Sim. Né? Porque acaba usando muito mais a proteína para dar energia. Então, aí, com certeza, precisa de ter esse olhar, cuidado, né? Para poder não ter que tirar a vesícula, né? Depois. Pois é. Certo? Prof, me fala como que a gente fica, se eu posso fazer mais alguma. Tem bastante de tireoide, condutas para tireoidite de Hashimoto, tem sobre o whey protein para fazer suplementação para ganho de massa, se tem algum outro nutriente que pode ser usado no lugar do whey. A gente fica mais um pouquinho. Acho que você falando da tireoide, eu acho que entra o processo da tireoidite de Hashimoto, é um processo autoimune. Processo autoimune, em primeiro lugar, você vai pensar em glúten e desbiose com prevalência fúngica, certo? E quando você pensa nisso, normalmente tem uma dificuldade natural de produzir ácido clorídrico. Então, eu falo que como que a gente suplementa? E é um pouco isso que eu quero trazer em detalhe nesse curso. Obrigada. A suplementação, ela não é para controle de sintoma. A suplementação é para mudar causa, tá? Então, quando eu pego uma doença autoimune, eu tenho uma disfunção imunológica, né? Uma perda de tolerância imunológica, transtornos digestivos, né? Processos inflamatórios crônicos. Então, se eu não começo a reverter esse processo, tá? O que eu preciso para formar ácido clorídrico e enzimas digestivas? Zinco e complexo B. O que eu preciso para manter uma parede intestinal íntegra, né? Eu preciso de metilfolato, B12, células de rápida proliferação, certo? Então, eu preciso de boro, eu preciso de B5, eu preciso do zinco, né? Da vitamina A, fundamental, né? E eu queria só fazer um detalhe aqui, que eu vi uma pergunta que eu achei importante e acabou não dando tempo de responder. Vitamina A na gestação. Tá? Porque estavam perguntando de vitamina D e vitamina A. A vitamina A, se ela tiver em falta, ela é teratogênica. Tá? Se ela tiver em excesso, ela é teratogênica. Né? E tem aquela história, faltou da problema, sobrou da problema. Então não pode suplementar a vitamina A na gestação. Precisa suplementar, mas não em megadose. Então, a vitamina A, o que a maior parte dos estudos mostraram? Que não se podia entrar com mais de 7.000 unidades por dia. Então, quando você trabalha com 2.000, 2.500 unidades, você está evitando que entre em deficiência e evitando a toxicidade. Então, a gente consegue trabalhar para evitar esse processo teratogênico, né? Que é má formação congênita, né? Tanto por carência como por excesso, tá? Então, só para responder, porque eu acho que é uma pergunta que é fundamental. De repente, é alguém que está com uma gestante aí, que precisa trabalhar com isso. E é onde a gente previne tudo, né? É na gestação. Então, voltando, na tireoidite de Hashimoto, assim como em qualquer outra doença autoimune, eu tenho que pensar na suplementação, pensando em mudar causa, tá? É claro que eu preciso de adequação de selênio. É claro que eu preciso de adequação de ferro, de manganês, nutrientes que determinam a formação dos hormônios da tireoide, né? Mas eu preciso, em primeiro lugar, controlar o processo imunológico, porque esses autoanticorpos não vêm do além, certo? Para ter um autoanticorpo, tem que ter um antígeno provocando a formação desse autoanticorpo. Quem está provocando esse negócio? E para que eu provoque e produza esse autoanticorpo, com toda certeza eu perdi tolerância imunológica. E estou com certeza com deficiência de vitamina D. Tá? Porque a vitamina D evita a formação de autoanticorpos, tanto por produzir célula tolerogênica no intestino, como a vitamina D atua no linfócito B, evitando a formação de autoanticorpo.
Então, ela tem várias ações. E a vitamina A também, ela forma célula tolerogênica que evita a formação de autoanticorpo, junto com microbiota saudável. Então, o que eu tenho que pensar em tudo isso? Como é que eu vou pegar o processo e eu vou reverter isso, mudando as causas desse processo. Entenda como funciona, não é isso? Sim. E aí eu vou, a partir daí, e vou começar a mudar isso, equilibrando a alimentação. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes. Não tem suplementação que resolva quando o organismo não tem uma alimentação adequada. Os suplementos fazem com que o que a gente come vai para o lugar certo. Certo? Então, uma suplementação adequada depende de uma alimentação adequada. Então, eu tenho que identificar, em primeiro lugar, o que eu tenho que mudar na alimentação. E aí, trabalhar a suplementação para a mudança dessas causas. E isso você pode pensar em qualquer doença autoimune, tá? Aí, você tinha falado... crescendo cada vez mais, né? Ah, também, né, filha? O pessoal nasce comendo porcaria. Se já não está comendo na barriga da mãe, né? Então, exatamente, já vem o processo de desequilíbrio que vem desde da barriga da mãe. E aí não é só que as crianças estão nascendo doentes. As crianças estão nascendo doentes, tá? Estava conversando hoje com a Maria Paula, né, Maria Paula? Tá aí? Falando do bebezinho de 6 semanas, com processo alérgico absurdo. Como é que pode? 6 semanas. Olha só o absurdo. Já em processo alérgico. Estão nascendo doentes, tá? Então, com toda certeza, esse processo, se a gente não breca esse negócio, a gente não sabe nem no que vai dar, né? Então, precisa começar a brecar. Aí você falou do whey, né? Eu vou sugerir uma situação, como tem outras perguntas, né? O que a professora acha de repente, a gente fazer um encontro em julho, antes do curso online? Fazer mais um grupo? Nenhum problema. Aí a gente, pelo menos, vai respondendo essas perguntas que o pessoal tem mais dúvida até a gente chegar no curso, né? Onde acho que acredito vai ser um pouco mais... vai ser pouco, não, vai ser muito mais detalhado, né? Para entender tudo isso. Mas pelo menos para ir tirando algumas dúvidas aí no meio do caminho, né? Então, podemos marcar mais um encontro em julho, porque daí o nosso encontro online será em agosto. Aí depois eu entro em contato com a professora para checar, né, uma data melhor. E aí a gente continua, né, até para não estender muito, que o combinado era 1 horinha, né? Então... Tudo bem, por mim, a gente já vai tirando um pouco essas dúvidas, porque até fim de agosto, né, o pessoal fica... Isso. Tem mais 2 meses aí, gente. Tá agoniado mesmo. E hoje ainda a gente vai fazer o sorteio do curso do livro, né? De suplementação 2. Peraí, que eu tenho depois o Bruno vai conduzir o sorteio, né, Bruno? Isso, daqui a pouquinho. Fê, você queria colocar mais alguma coisa? Eu quero agradecer vocês sempre pela oportunidade. Hoje eu não estou tremendo tanto igual eu estava da outra vez, porque como a Poliana colocou aí, a Denise é maravilhosa e eu grito para todo canto mesmo, igual eu gritei lá no curso do Murilo, em Brasília, gritei para todo mundo, ela é maravilhosa! E ela é mesmo, e não tem com quem a gente não converse que não escute isso. E eu só tenho a agradecer. Prof, muito obrigada, não vejo a hora de começar esse curso. E vamos para cima, quero mais. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Pena que a gente não conseguiu responder tudo aí, mas em julho, pelo menos, a gente tenta dar conta aí da maior parte das perguntas, tá bom? Tá certo. E muito obrigada também. Eu queria agradecer a todos, né, que tiraram um pouquinho do tempo até para estudar com a gente. Então, esse grupo de estudos tá bem famoso, sabe, professora? Ai, que legal! Tá, porque tem um grupo lá do Rio Grande do Sul que apareceu, tem o grupo das meninas do autismo que apareceu também do Rio de Janeiro, então tá rodando o Brasil. E agora nós a Maria Paula aí da Inglaterra, gente. Olá, gente. Olha só. Somos internacionais. Que honra! Quer que ligue o vídeo dela? Pode ligar. A honra é minha. Muito obrigada por me aceitarem nesse grupo. Estou muito feliz. Seja bem-vinda.
Seja Obrigada. bem-vinda. Ó, aqui 00:10, viu? Mas Olha eu o que a tô Denise firme. faz com a gente, tá vendo? Que coisa boa. Então, nós vamos finalizar aí. Então, consegui mais um encontro, olha só. Abusei, né, professora? Mas é que aí, senão a gente ia ficar muito tempo, né, até agosto. Ah, nenhum problema. A gente conversa numa boa, tá bom? Tá Então, certo. tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Tudo de bom aí. Obrigada até a a vocês. próxima, né? Até julho. Até. julho. Tchau, Até. Paulo. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Fê. Tchau, tchau. Tchau.